Empreendedor ou empresária? Será que tem alguma diferença entre ser empreendedor e ser empresária? Tem muita diferença. E isso pode ser o que separa você do melhor resultado que você pode ter, a mentalidade entre empreender e assumir realmente a postura de empresária. Sou Luciana Tempesta, eu sou fundadora da Academia Produtiva e mentora de empresários para pequenos negócios, porém com uma mentalidade de grandes negócios. E é exatamente o que eu quero mostrar aqui para vocês, quantas vezes nossa postura de fazer acontecer, de criar, resolver problema, apagar incêndio, lidar com a vida profissional e pessoal, não deixar a peteca cair. Isso é uma empreendedora, é raça, é garra. Você com certeza é assim. Mas e a mentalidade empresária? Essa que faz você ter visão, gestão, liderança, lidar com as finanças, projetar o futuro para o seu negócio e sim saber separar as situações necessárias que precisam no seu dia a dia de negócios com a sua vida pessoal. Isso é a mentalidade de empresária. Eu quero falar com você 5 itens aqui para você repensar. Se você está pensando nisso no seu dia a dia, ótimo. Tá dando certo? Perfeito, continua. Se esses 5 itens ainda não estão na sua rotina de negócios, tem alguma coisa aí para ajustar. Então vamos lá. O primeiro item que eu coloquei aqui. Isso para mim, pessoalmente, foi uma grande virada. Por quê? Eu já tive negócios em shopping, eu já tive negócios de vendas diretas, já ganhei muitos milhões com negócios e já perdi muito, já fali, já tive ação de despejo. Então eu sei o quanto a falta de gestão e visão, e aí não tem como não falar, organização e planejamento está totalmente conectado com isso, me fez não ter resultados. Nunca me faltou trabalho. Nunca me faltou trabalho. Eu tenho certeza que para você nunca te faltou trabalho também. Nunca faltou estudar. Estuda, estuda. Tem um monte de formações. Nossa, eu tenho dezenas de cursos extracurriculares de liderança, gestão emocional, ah, finanças, tudo que vocês imaginarem para poder gerir um negócio e também autoconhecimento. Muito, 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 porque isso é o meu grande negócio, é trabalhar com a mentalidade. E foi aí que a minha chave virou. Porque eu sempre empreendi, independente de ser CLT, que eu já fui 15 anos CLT também, trabalhando em multinacionais com processos, projetos, auditoria, super sistemática, organizada, planejada. Quando eu assumi meu próprio negócio, eu trouxe boa parte desse meu conhecimento. Mas eu tinha uma mentalidade muito mais empreendedora do que de empresária. Eu queria fazer acontecer. Eu não estava muito preocupada em planejar, eu estava muito mais preocupada em fazer aquilo acontecer. E aí, gente, que entra a questão, a diferença entre empreender e ser empresária. Que bom que você já tem todo esse tino de fazer acontecer, de não sentar quando vê alguma adversidade, de superar os desafios, de pôr a mão na massa, equilibrar os pratos no dia a dia. Muito provavelmente você é empresa, microempresa, porque a linguagem que eu tenho para falar aqui é entre eu, empresa, até pequenas empresárias, que é onde eu realmente domino e tenho habilidade e especialidade para falar com vocês. E nós, na grande maioria, quando estamos nessas condições, muitas vezes com sem ou pouquíssimo colaborador, a gente assume muitas frentes, muito controladora, muito centralizadora. Vem diversas demandas e essa postura não faz com que a gente pense como empresária. Empresária, o primeiro item aqui é saber separar o objetivo da empresa e o objetivo da empresária, da dona do negócio. Não estou falando de dinheiro, que é o básico, não estou falando, separar o dinheiro que entra na empresa com o dinheiro que entra para você na para você pagar suas contas aí. Se você tem a única fonte de renda que você tem é do seu negócio, o que entra para sua empresa, um tanto é seu e você paga suas contas com esse tanto, e o outro tanto paga as contas da empresa. Eu não estou falando da gente separar as finanças. É fato que isso é importante? É essencial, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lá, vamos um passo antes, porque é aí que a gente constrói a mentalidade, que eu entendo que a minha empresa tem vida própria, ela tem objetivos próprios, ela não pode ser a minha extensão. Quantas vezes as pessoas falam, a minha alma está na empresa, eu dou minha alma pelo meu negócio. Não é assim, não pode ser assim, ela tem que ter uma identidade. O quanto se fala de imagem de marca e posicionamento.
Se a marca é uma extensão sua, tem alguma coisa errada, porque você não é só a empresa. Você não é só empresária, você é mãe. Não sei, eu no caso, eu sou mãe, mulher, amiga, filha e diversos outros papéis que a gente exerce. Um deles é como empresária. E como empresária, tem líder, gestora, administradora, empreendedora, vendedora. São diversos papéis que a gente ali exerce no nosso dia a dia. E conforme a gente vai tendo equipe, a gente vai delegando e só fazendo a gestão dessas pessoas que a gente tem ali. Percebe que você tem vários papéis? Como que a empresa pode ser uma extensão sua? Está errado. Então, eu tenho que ter noção que um objetivo, toda semana, quando eu inicio uma semana, gente, planejamento é básico. Se você é empresária e não planeja a sua semana, você está só apagando incêndio e deixando a vida te levar. Não é você que está conduzindo esse barco, está totalmente errado. Então, eu estou partindo da premissa aqui que você já tem algum planejamento, e se não tem, vamos conversar sobre isso. Eu tenho vídeos aqui nesse meu canal sobre planejamento descomplicado, porque é o coração de todo o meu negócio, é a questão do planejamento. É isso que eu domino, e através dessa raiz, que é planejamento, que a gente vai tratando as demais áreas. Finanças precisa de planejamento, vendas precisa de planejamento, comunicação precisa de planejamento. Todas as áreas da sua empresa precisam de planejamento, assim como a sua vida pessoal também precisa. O planejamento é a ferramenta principal. Então, quando eu penso em planejamento, eu tenho um objetivo para minha empresa, um objetivo para mim. Deixa eu dar um exemplo aqui para você entender o que eu quero dizer. Por exemplo, você está fazendo um treinamento, uma mentoria, um curso de vendas. Por que que você está fazendo? Porque você quer aprimorar suas habilidades de venda, quer vender melhor, quer que a sua empresa fature mais. Perfeito, a gente precisa sim aprimorar essa habilidade, que é uma habilidade central do nosso negócio. Mesmo que você tenha equipe de vendas, como que você pode treinar, avaliar, medir se a sua equipe está fazendo ou não o correto e o melhor que ela pode, se você não tem a habilidade desenvolvida? Então não tem como escapar, você precisa ter esse conhecimento, tendo ou não equipe. Então, estou lá fazendo meu treinamento de vendas, ok. Esse objetivo é seu ou da empresa? É da empresa. Mas quem está fazendo é você. E por que que eu estou dizendo isso? Quando começa a semana, tá lá, treinamento de vendas. O objetivo para essa semana é começar um treinamento de vendas ou finalizar o treinamento de vendas, colocar em prática o que eu aprendi no treinamento de vendas, alguma coisa relacionada com aquilo. Que quem vai ter que executar é você. Mas isso não é o seu objetivo pessoal. Seu objetivo pessoal tem que estar conectado com alguma das outras áreas em relação, poxa, você tem alguma questão no seu relacionamento amoroso que você precisa melhorar, que não tá bacana, no seu relacionamento com o seu filho, no relacionamento com alguém da família, a questão da sua saúde física, mental, emocional, alguma questão que você quer melhorar, que você quer mudar. Então, seu objetivo pessoal está conectado com isso e não com a meta de você finalizar ou implementar o curso de vendas. Isso é você, como empresária, fazendo melhor na área de vendas pela sua empresa. Porque ela precisa faturar mais, isso vai te ajudar, vai ajudar a sua empresa. E aí você tem um objetivo pessoal também. Ah, Luciana, mas não dá tempo. Dá, porque está faltando determinar, planejar e organizar. Se você não começar, se você não colocar um micro objetivo, gente, micro objetivo. Eu tenho o método do valor da pequena ação, o VPA. Em outro vídeo eu vou trazer isso de forma mais detalhada, porque isso é mentalidade. Valor da pequena ação é o mínimo, é fazer o mais fácil, é o mínimo. Olha um exemplo do que é uma VPA, um valor de pequena ação. Supondo que você quer tirar o açúcar do café, certo? Que é o processo que eu fiz, né? Estou com 46 anos, eu tirei o açúcar do meu café de 42 para 43. Eu levei um ano para fazer isso. Fiquei até os 42 achando que nunca ia fazer isso, impossível, jamais, jamais, jamais. E aí falei, bom, decidi. Só que eu não é da noite para o dia. Foi um processo. Então, em vez de colocar 2 colherinhas, eu colocava 1,75 colher, quase 2. Mas isso, o que que acontecia? Eu sabia que eu já estava me movendo em direção a quê? O objetivo era tirar o açúcar. Eu estava aqui, objetivo aqui, final aqui.
E em vez de eu ficar parada, é impossível, impossível, não dá tempo, não posso, eu dei um micro passo. Ó, não dá nem para ver minha mão mexendo quase. Mas eu dei esse micro passo. E aí, quando eu dei esse micro passo, eu me senti mais poderosa e potente. Eu sou capaz. Não sou capaz de tirar ainda, não. Isso é impossível para mim. É óbvio que é impossível. Impossível porque está muito distante. E o que que é possível nesse momento? O que que é o mais fácil de eu fazer? E esses 25% ali que eu tirei da segunda colher, e eu deixei a primeira colher com 100%, eu fiquei um período assim, um mês e pouco, meu paladar já foi ficando um pouquinho mais, né, acostumado, e depois eu fui diminuindo mais um pouquinho, até tirar esse açúcar, aí eu sempre precisava comer um pedacinho de chocolate, comecei com 50%, depois 70%, para ir acostumando com aquilo, e hoje eu tomo sem precisar de nada, só o café e quando eu penso no café com açúcar, me dá até um, né? É um processo. Isso é o valor da pequena ação. E é isso que eu estou dizendo para você fazer no seu objetivo, para você ter um pessoal e um profissional. Por que que é tão importante você cuidar? Você ter um objetivo pessoal, se a gente está falando aqui para empresárias, academia produtiva, que está o logo ali, o que que é? É um ecossistema para poder trabalhar a mentalidade, as habilidades comportamentais da empresária na questão de gestão, estratégias, visão, vendas, focar em negócio, fazer empresária, ser dona do próprio tempo e dinheiro, bem-sucedida, autêntica. Esse é o nosso trabalho da academia produtiva. Mas eu não tenho como só falar de negócios se eu não falo da pessoa que está por trás de tudo isso. Não tem como, não tem como seu negócio ficar saudável se você também não entender que tem pessoas por trás de tudo isso. Você também vai cuidar de você. Aí você tem como transbordar para a sua empresa, como inovar, como pensar em coisas novas e não ficar só fazendo mais do mesmo. Então, para você ser criativa, ousada, ter coragem de tomar decisões, que às vezes não, né, fica meio assim, precisa se preparar e se cuidar. Por isso que você precisa ter o objetivo da sua empresa separado do seu toda semana e dar micropassos. Pode ser nas duas, pode ser que você dê um passo um pouquinho maior na empresa e um pouquinho menor na sua rotina pessoal, tudo bem, desde que seja feito para as duas, porque isso vira hábito. E depois de um período, esse pouquinho, pouquinho, pouquinho vai empilhando e vira um pocão, depois vira muito, muitão. E aí sim você vai chegando onde você quer e vira hábito. Você olhar para sua empresa e olhar para você. Então, esse é o primeiro item, saber separar o objetivo da empresa e o seu objetivo. E isso é mentalidade de empresária e não empreendedora. Empreendedora, gente, é maravilhoso. Eu sou e eu acho lindo, incrível isso. Todo mundo tem um pouquinho, todo mundo tem um pouquinho, mas algumas pessoas têm mais e outras, além de ter mais, desenvolvem mais isso. Só que se essa habilidade não vem somada com outras, ela pode ser uma interferência principalmente para quem é dona de negócio, porque aí ela faz muito, tem muitas ideias, executa pouco e tem pouca gestão. Por isso que a gente tem que trazer para empresário. E essa é a primeira parte da mentalidade. A segunda parte que eu coloquei aqui, porque são vários itens, eu estou trazendo só cinco. Coloquei aqui, olha, vendas, vendas. Quantas empresárias têm medo de vender, mas não fala que tem medo de vender? Não, não vou incomodar, não quero ser chata. Não imagina que eu vou pedir uma indicação para o meu cliente. Que chato isso. Não, não vou informar que chegou uma peça nova. Não vou falar da promoção. Não, isso é inconveniente. Não, aqui não há ambiente para isso. São algumas frases que as empresárias falam mas não traduz isso na realidade. Isso é medo de vender. Poxa, por que que você. É óbvio que tem que ter um bom senso. É fato. Por isso que, para ter bom senso, você precisa entender de estratégias. Fazer estratégias, que aí entra um outro, tem um outro vídeo aqui que chama Planejamento Estratégico para Funil de Vendas. Ouro, ouro. Você entende como você faz um planejamento estratégico para toda semana ter ações de vendas estratégicas, sem precisar ser chata, inconveniente nem nada, porque isso está organizado de forma estratégica. Então você precisa entender que vendas
faz parte da sua vida e vender é maravilhoso, vender é servir, vender é você poder transbordar aquilo que o seu negócio tem para o outro. Por que você tem um negócio? Você abriu um negócio para quê? Pode ser que, como já aconteceu comigo no passado, não é o meu caso hoje, mas já foi, já tive outros negócios. Que eu tive aquele negócio porque eu não queria ter chefe, que eu tive porque foi a oportunidade que me surgiu. Tem outras pessoas que abrem um negócio porque quer ficar mais perto do filho, mas não quer deixar de ter atividade. Tem várias possibilidades de você ter iniciado o seu negócio, mas entender que nenhum negócio, seja porque você fez algo que era o seu sonho, você deu voz para ele, colocou aquilo em prática, ou porque você enxergou uma oportunidade de ficar mais perto do seu filho, alguma coisa assim, ou você não precisar ter horário fixo, seja qual foi o motivo, sem vendas esse negócio não vai. E vendas é extremamente importante. Você só está aqui me ouvindo porque alguém te vendeu internet, alguém te vendeu computador. Ah, Luciana, mas pô, internet e computador todo mundo precisa. É, ok, concordo. Do meu trabalho, não é todo mundo que precisa, mas quem usufrui do meu trabalho se dá muito bem, porque todas as minhas mentorandas que estão ou dentro da mentoria ou já passaram por ela, amplificam imensamente o próprio resultado, porque muda a mentalidade. Então, meu trabalho é extremamente importante. Eu sei disso. E quando eu vendo, eu não estou preocupada se está sendo inconveniente ou não. Eu estou dando a oportunidade da pessoa conhecer algo que pode transformar os resultados dela. A decisão é dela. Mas se eu não mostro a oportunidade, como que ela vai saber? Então, vendas é extremamente importante. Quando você não enxerga desta forma, que o teu negócio é essencial para o teu cliente ideal, e você sabe quem é o seu cliente ideal, se não sabe aí, é uma outra questão de como você identifica isso, mas supondo já, partindo dos, você já sabe quem é seu cliente ideal, é sua obrigação, é sua missão apresentar a oportunidade que você tem, seja produto ou serviço. A decisão é dele, mas você está ali para poder mostrar. Senão não faz sentido nenhum você ter um negócio. E aí você está circulando a economia, você está provendo oportunidade para essa pessoa. Maravilhoso, gente, vender. Então, segundo item, mentalidade de empresária. A empreendedora vai fazendo. O empresário tem essa mentalidade do quanto é maravilhoso vender, e ele tem estratégias para isso. Outra coisa, network intencional. Network, fazer relacionamento de forma intencional. Aí eu preciso estar sempre pensando, ah, nossa, qualquer pessoa pode ser meu cliente, tal, naquela neura. Não, não é isso. Mas quando eu me proponho, eu vou num ambiente, no encontro de negócios, eu preciso ser intencional. E o que que é ser intencional? Eu tenho um negócio, uma oportunidade de negócio. O, o quanto eu confio, acredito e amo isso que eu faço, eu vou querer transbordar isso para as pessoas. Mas vou lá ficar dando carteiradinha de cartão? Não. Eu vou ouvir as pessoas e vou contribuir com essas pessoas naquilo que é a minha expertise. Se ela perceber que aquilo serve para ela, ela vai me fazer mais perguntas e a gente vai o quê? Aprofundar nesse tema, que é a minha especialidade. Mas eu preciso ser intencional como? Eu conduzo a conversa, eu posso fazer uma pergunta sobre ela ou sobre o negócio dela, que eu sei que vai levar a uma resposta que eu consigo contribuir ainda mais e mostrar o meu conhecimento, o quanto o meu conhecimento e o meu negócio pode favorecer para ela. Isso é ser intencional, estou contribuindo com ela. Qual que é o problema nisso? Muitas pessoas acham, nossa, que interesseira, então vai ficar fazendo pergunta para ela poder responder algo que faz sentido para você poder ir lá e vender teu negócio. Mas qual que é o problema? Não tô fazendo nada errado. Estou dando uma contribuição para ela. Fiz uma pergunta, ela trouxe uma questão que ela tem, contribuir. Se aquilo fez sentido para ela, a gente se aprofunda. Isso é mentalidade de empresária, parar com mimimi, de que não pode ser intencional, de que não pode falar desta forma. Não dá para ficar tomando cafezinho, saindo de casa, indo em grupo de network, se você não é intencional. Faz amizade? Faz. Eu tenho grandes amigas, pessoas maravilhosas, que eu conheci desta forma, fazendo ali uma troca de conversa sobre negócio, e que hoje está dentro do meu rol das melhores amigas, das pessoas mais próximas.
Criou-se uma identificação, mas eu não fui para esse grupo para fazer amigos, eu fui para fazer negócios. Isso é diferente. E eu também posso ter a mentalidade, se eu estou na academia, eu estou lá para poder cuidar da minha saúde física, mental e emocional também, mas se eu converso com alguém, se eu perceber que aquela pessoa, tá, o que que você faz? Se a área dela tem a ver com o que eu posso servir, por que eu não posso também conduzir uma conversa assim intencional? Eu posso, é uma escolha. Quando eu acredito muito no meu negócio, eu não fico com mimimi preocupada, porque network não é só num grupo destinado a network que você faz network. É em qualquer lugar. É claro que naquele grupo destinado já está explícito, está claro. Em outros lugares não está tão claro assim. E aí você vai saber o momento certo de introduzir essa conversa. Uma das pessoas que hoje presta serviço para mim e me auxilia, eu conheci num grupo de amigos. Tinha nada a ver com um negócio, nada a ver. E aí, conversa aqui, conversa ali, poxa, eu comecei a ver a postura da pessoa, ele comentando algumas situações dele do dia a dia e tudo mais. Falei, caramba, né? Uma pessoa que já sabia o que ele fazia, me interessava o que ele fazia, a postura dele ali na conversa e tudo mais. Falei, poxa, uma pessoa bacana, tem valores e tudo mais. Convidei ele para um bate-papo, gostei da proposta e hoje ele presta serviço para mim. Conheci num grupo que não era de network. Por quê? Ele não ficou falando do negócio dele. Numa troca de conversa, o que que você faz, tal, eu faço isso, aquilo e tal, nananã. E depois conversando sobre coisas do dia a dia. A tua postura também diz muito sobre você. Então, se você for intencional, você vai colher mais frutos ainda. Isso é ter visão de empresário. Não é ser uma pessoa que só pensa em negócios. Está em você, é sua empresa, da mesma forma. Eu sou mãe. Então, nos lugares que eu estou, se eu vejo alguém falando alguma coisa sobre maternidade, me interessam alguns assuntos. Assim como eu sou empresária, me interessam esses assuntos. Percebe? Então, isso é mentalidade de empresário, porque uma mentalidade mais empreendedora, que ainda é faz, 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 tem uma mentalidade muito de funcionário, do funcionário, não com uma visão bacana, daquele funcionário que não vê a hora de largar a caneta no sextou para poder, uhul, não aguento mais e tal, né? Cada um na sua, já fui 15 anos funcionário, mas aquela coisa de não aguenta nem pensar na empresa. O empresário não pode ser assim, com essa mentalidade, ok? Então vamos lá. Você não precisa concordar com tudo que eu falo, mas eu não posso deixar de trazer alguns conceitos que vão te ajudar a elevar o seu pensamento. Porque algumas coisas, gente, assim, a gente se identifica com algumas pessoas, com algumas falas, e eu não posso deixar de trazer o que eu acredito e o que me faz ter resultado, o que faz as pessoas que passam pelo processo comigo e acessam os meus conteúdos a terem mais resultados. Só um parênteses aqui rapidinho, né? Porque parece que, nossa, ela só pensa em empresa e negócios. É fato, não é só isso, é fato que não é assim. Como eu dei o exemplo, sou mãe, se alguém está falando de maternidade, ainda mais de adolescente, meu radar já tuf, fico ali interessadíssimo em ouvir. Se alguém está falando sobre negócios, meu radar também liga. Me interessa, eu tenho um negócio, eu sou apaixonada pelo meu negócio, eu amo meu filho, eu amo meu negócio. Então é óbvio que eu vou ter interesse naquele assunto, independente do local que eu esteja, seja um encontro social ou um encontro de negócio. Eu vou me interessar pelo assunto, porque eu gosto do que eu faço. Percebe a diferença? Então vamos lá, quarto item: ter gestão financeira, que seja mínima. Eu sei como é muito desafiador ter um negócio onde teu escritório é na tua casa, ter um negócio onde você ainda male male ali, até tem um CNPJ, mas nem tem time ainda. Tá muito, sabe, tá muito amador tudo. Eu sei como é isso. Eu comecei assim. E aí a gente deixa bem de lado essa coisa da gestão financeira. Desculpa. Gente, isso é mentalidade, é de pouquinho em pouquinho. Olha a questão da mentalidade de gestão financeira, de uma forma geral. Tem um livro que chama O Homem Mais Rico da Babilônia, acho que é esse, se eu não me engano. Gente, aquilo lá foi algo assim que explodiu minha cabeça. Ele é bem fininho e ele fala da questão de ele receber as moedas e de sempre
poupar uma moeda, uma moedinha. E a mentalidade. Eu lembro, né, eu já tive muita dívida. E aí eu fui fazer alguns cursos de inteligência financeira. Eu ficava mais depressiva, porque eu não podia investir na minha cabeça. Como que eu vou investir? Tô cheia de dívida. Gente, era muita dívida mesmo. Como que eu vou pegar o dinheiro que eu poderia estar pagando uma dívida para investir? Não fazia sentido nenhum. Mas a questão não era o montante, o dinheiro, era a mentalidade. É pegar R$ 50. Sabe, o investimento mínimo é R$ 30, é R$ 50, é o mínimo. Porque é a atitude, é igual eu falei do açúcar para vocês. É a atitude. Aquilo faz você começar a ter uma outra mentalidade. E você está desenvolvendo uma mentalidade que, apesar de você estar endividado e tal, ter que resolver aquela situação, você já está cuidando de algo valioso, que é guardar, reservar um pouco. Isso não é mentalidade de escassez, pelo contrário, é uma mentalidade realista e abundante, que está pegando uma parte daquilo e investindo para algo que você quer, de repente, futuramente fazer algo melhor, mas que você está poupando ali um pouco de tudo aquilo que você recebe no mês. Mentalidade, está multiplicando teus ganhos, que isso pode virar uma renda passiva, inclusive no futuro breve, ou depende muito de como você lidar com tudo isso. Percebe o que que é essa mentalidade? Então, independente de como estão as coisas hoje, pode ser até no caderno, não precisa nem ser no Excel, que você consiga separar. Tinha uma das minhas mentorandas que ela tinha um negócio dentro da casa dela, fazia tudo, costurava tudo aí na casa dela. E aí, vira e mexe, né? Não sei se são 3 ou 4 filhos, eu não me recordo agora. E aí, mãe, vou comprar pão. E pegava o dinheiro que tinha ali. Mas é, sabe, assim, aquela coisa. E de pouquinho em pouquinho, porque vai pegar um pão, quando pega um pão já traz um bolo e tal. Eu falei, olha, não é para viver numa escassez e não fazer isso, mas precisa entender e separar, porque tava, quando você olha, você vê que tem coisas que naquele momento não dá para você fazer, sabe? Tem coisas que você precisa abrir mão naquele momento, você precisa deixar para depois e organizar, porque o quanto ela estava tirando da empresa, estava matando a empresa dela com o consumo do dia a dia e um consumo não monitorado no dia a dia, que naquele momento a família não poderia estar usufruindo daquilo naquele momento, estava antecipando o sonho, estava antecipando a recompensa. Precisava esperar para poder ter aqueles luxos no café da tarde. Parece bobeira, mas eu tenho certeza que gente, eu já fiz muito isso. Mas é só R$ 30. Pô, é só R$ 15 um bolo. De pouquinho em pouquinho você está desviando dinheiro da tua empresa para algo que não é essencial. Não é essencial. Neste momento soa assim como um luxo, como algo que não é essencial para você agora. A gente precisa construir a base e deixá-la firme. Então, essa parte de você enxergar financeiramente o dinheiro, que seja num papel, da forma como for, isso eu estou falando caso você ainda não tenha gestão financeira, tá? Que se você já tem, tá bem mais que bom, isso aí para um outro momento, um papo bem mais ampliado, que eu estou falando ainda se você não tem. Extremamente importante entender para separar, para sua mente já poder, poxa, eu vou adiar essa recompensa, não é para agora, eu vou colocar meu foco, minha energia e vou investir tempo, dinheiro e energia no meu negócio agora para poder colher bem mais depois. E o outro item aqui, precisa saber a diferença entre vendas, marketing e branding. São três coisas diferentes. Não é a mesma coisa. E quando você faz o planejamento estratégico de funil de vendas, você consegue separar, porque o topo, gente, do funil, onde as pessoas vão conhecer a sua marca, você trabalha muito imagem de marca. Mas a imagem de marca a gente trabalha em todos os momentos. Com quem ainda não conhece, com quem já está dentro do teu funil, com quem já comprou com você. A gente está sempre trabalhando em imagem de marca. Mas para tornar a sua marca conhecida, que é o topo do funil, então você precisa entender a diferença entre branding, que é a marca, é você trabalhar a imagem da sua marca, vendas, que é você fazer as ofertas, você propriamente ter estratégias para poder captar clientes que queiram realmente comprar, isso é vendas. E as
estratégias de comunicação de quem é a tua marca, o que que é o teu produto e serviço, para essa estratégia de comunicação conectar a pessoa com a sua marca e essas pessoas se interessarem pela marca e produto e em algum momento comprar essa estratégia, essa comunicação, isso é marketing. A venda é a oferta que você vai fazer para essas pessoas que as estratégias de marketing captou. Não sei se ficou claro, se não ficou, deixa aqui depois no chat algum comentário, pergunta e tudo mais, porque eu estou falando vários pontos que cada um desses pontos já seria uma única aula. E extremamente a gente entender isso e saber diferenciar para você poder ter estratégias semanalmente. Algumas semanas você vai estar mais focado em quê? Em imagem de marca. Outras está mais focada em relacionamento, outras mais em oferta. Agora, eu não posso deixar de ter toda semana ações de oferta, porque eu preciso faturar toda semana. E pode ser que eu nem consiga vender toda semana. Pode ser. Mas, se eu não estiver ofertando, como que eu vou colher? Então, eu preciso toda semana ofertar. Assim como toda semana eu preciso fazer as ações de imagem de marca, as ações de captação de novos clientes, de relacionamento com os clientes, porque se eu não faço isso toda semana, como que eu faço oferta toda semana? Para quem? Para a mesma base? Aí sim é cansativo para o cliente, aí sim é ruim vender. Então a estratégia é você entender a diferença de branding, marketing e vendas. Isso vai também deixando você com cada vez menos medo de vender e de ofertar, certo? Terminando aqui, para falar a última questão, que é planejamento. Tudo isso que a gente falou, planejamento entra. Não deixe de começar. De verdade, assiste o vídeo que está aqui que fala sobre planejamento descomplicado, para você poder entender a dinâmica dos passos do planejamento e o como e quanto ele é muito, muito, muito simples de se fazer todos os dias. Então, eu vou deixar aqui, já, né, falei do planejamento estratégico de funil de vendas, que tem um vídeo aqui nesse meu canal no YouTube. Falei do planejamento descomplicado, que também tem um vídeo aqui para você poder entender como funciona. E aqui a gente está falando a diferença, né, entre a visão da empreendedora e da empresária. Para você que já é empreendedora, já tem raça e garra, desenvolver essa mentalidade de empresária, que vê gestão, que tem visão de negócios, que lidera o seu próprio negócio, que tem estratégias de vendas e marketing, para você poder ser cada vez mais dona do seu próprio dinheiro e tempo, sem perder a sua autenticidade. Sem perder, porque quando você tem planejamento e organização, você consegue expor quem é você, quem é a sua marca. Aí você consegue ser dona do seu próprio tempo e dinheiro, e aí sim, como resultado, muito bem sucedida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Peço que você compartilha, se fez sentido, curta, porque quanto mais curtidas tem, mais o YouTube vai e propaga essa informação para mais pessoas. Da mesma forma que um disco foi muito relevante para mim, isso pode ser muito relevante para você e para outras várias empresárias que podem beber dessa fonte aqui. Então, fiquem com Deus, excelentes negócios e uma ótima semana de negócios para todas nós.